Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e o vídeo de hoje é um vídeo de resenha também, que é a resenha do livro maravilhoso e incrível Os Mensageiros, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, da editora FEB. Eu resolvi trazer esse livro nesse quadro porque vem vindo filme aí, né? Se você ainda não sabe, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, vai sair nos cinemas no dia 25 de janeiro de 2024. Então, eu já me preparei aqui, eu reli esse livro nesse ano de 2023, para já estar pronta lá para 2024 e tá com a história ali na cabeça, porque eu já tinha esquecido um tanto de coisa. Os Mensageiros faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ele é o segundo livro da coleção e continuação do livro Nosso Lar. Vocês já leram esse livro? Eu senti nessa minha releitura que o livro Os Mensageiros é um livro que chama a nossa atenção principalmente na questão do trabalho, na missão que cada um tem aqui na Terra. E sim, todos nós temos uma missão, não importa qual seja, mas todos nós temos uma missão aqui na Terra, não estamos aqui à toa. E tem até um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir depois. E além desse trabalho externo ao qual estou me referindo, os Mensageiros também falam muito sobre o trabalho interno que cada um de nós tem que realizar em si mesmo para que a gente continue evoluindo, para que a gente possa se elevar cada vez mais. Então eu senti que Os Mensageiros é um livro principalmente sobre o trabalho, tanto externo quanto interno, que fala da missão de cada um. Quando eu contar para vocês um pouquinho da história, vocês vão ver. Nesse livro, o que chama atenção também é a questão da espiritualidade, dando assistência aos encarnados. A gente vê como é difícil o trabalho da espiritualidade, que tem que lidar com os encarnados, que tem que auxiliar os encarnados, porque assim, quando nós estamos no mundo espiritual, nós prometemos muitas coisas, mas quando a gente reencarna, a gente não lembra o que a gente prometeu. E assim, muitos de nós, a maioria de nós, não consegue cumprir o prometido. E a espiritualidade fica dando uma assistência, mas às vezes a gente sequer escuta a espiritualidade. Então a gente vai ver nos Mensageiros a dificuldade desse trabalho que a espiritualidade realiza ao lado dos encarnados que não escutam eles, coitados. E em alguns capítulos aqui de Os Mensageiros, a gente vai conhecer a história de várias pessoas que estudaram, se prepararam durante anos, gente, anos no plano espiritual para realizar algum trabalho aqui na Terra, só que quando encarnaram nem se lembraram, né? São médiuns, doutrinadores que se prepararam e não cumpriram a sua missão. Esse marcador aqui tá me incomodando. Porque eles se viram envolvidos demais nas coisas da matéria, né? Da vida, do dia a dia, da correria, que é uma loucura. Então eles acabaram não cumprindo o que eles prometeram lá no plano espiritual e a maioria não consegue. Então a gente vai conhecer a história de vários personagens aqui que contam pra gente as suas histórias, as suas experiências. Mas olha só, isso daí eu já tô até pulando um pouco lá pra frente. Vamos falar desde o início, vamos falar do prefácio maravilhoso que é escrito pelo espírito Emmanuel, gente. Emmanuel, maravilhoso, não é? Emmanuel traz uma mensagem aqui muito interessante que eu sublinhei sobre o trabalho. Ele fala assim: felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O Espiritismo cristão revela a oficina de renovação onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, nesse prefácio que Emmanuel fala com a gente, que eu não tinha prestado atenção na primeira vez que li, é que Emmanuel fala que este livro aqui é um relato incompleto de uma semana de trabalho no plano espiritual. Gente, uma semana de trabalho. E o que mais me impressionou é como André Luiz modificou, evoluiu, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, e isso em uma semana. Quem já leu o livro espírita, eles sempre falam que o tempo lá para eles é diferente, então pode ser que uma semana para eles dure muito mais que essa uma semana nossa, né? Tô considerando isso, porque, gente, uma semana aqui na Terra é pouco tempo. Emmanuel diz então que este livro aqui é um relatório incompleto do trabalho da espiritualidade de uma semana lá no plano espiritual.
e também para mostrar pra gente a figura de Aniceto, que serve como um exemplo de um ser consciente que trabalhou a moral em si, para que a gente se inspire nele e também possa trabalhar a moral em nós. Então, nessa leitura, a gente vai prestar atenção também na figura de Aniceto, não só em André Luiz, mas em tudo, né, gente? Porque isso aqui é um material riquíssimo, eu já falei isso várias vezes aqui nesse vídeo, eu acho que eu já falei, não sei. Bom, já que eu dei essa pausa, aproveita e já curte o vídeo aqui, clica no joinha, porque assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Bom, o capítulo 1 desse livro se chama Renovação. E nesse capítulo a gente pode ver como André Luiz se modificou desde o livro Nosso Lar. Porque ele comenta aqui como ele estava agora. E uma das coisas que a gente percebe essa mudança, por exemplo, como ele via agora a sua esposa e seus filhos que ficaram encarnados na Terra, e até mesmo o segundo marido da sua ex-esposa, que ele via como irmãos. Ele não via mais assim como dele, uma propriedade, né, no sentido de propriedade, mas sim como irmãos, até mesmo o segundo marido da sua esposa. O André também comenta como ele se sentia mais livre, como ele amava mais, como ele observava mais a natureza, observava mais as coisas. Suas conversas também se modificaram. No livro Nosso Lar, André sempre perguntava a história das pessoas, o que tinha acontecido com elas, e ele ficava ouvindo e lembrando da sua própria história. Mas agora ele não tinha mais o interesse de saber o que elas fizeram nas suas vidas, porque elas estão daquele jeito que estão, como chegaram ali. Ele não tinha o interesse de saber isso, ele só tinha o interesse de ser útil, de ajudar. Mas tem uma coisa aí, olha que interessante. André mudou, ele sentia mais amor, se sentia mais conectado com a natureza, ele ajudava mais a todos, mas ao mesmo tempo ele sentia um tédio. Ele sentia tédio sobre as situações inferiores, ajudava todo mundo, mas sem ter um estímulo para ajudar, sabe? Ele fazia aquilo meio no automático. Então seu coração, tá escrito aqui, era como se fosse um cálice luminoso, porém vazio. Então, diante desse André, dessa situação, Narcisa conversa com ele e fala que está faltando nele as águas de Deus, para que ele enche o seu cálice nas águas de Deus, para que ele medite no Evangelho de Jesus e que ele também faça um curso novo lá no Ministério da Comunicação. E André, diante daquilo, sente que a amiga conseguiu traduzir exatamente o que ele estava sentindo. Ele resolve, então, acatar essa sugestão dela e começa a fazer um curso no Ministério da Comunicação, no Centro de Mensageiros. E você sabe qual trabalho acontece no Centro de Mensageiros? Vou ler para vocês. O Tobias diz aqui para André qual trabalho que é, e André fica surpreso. Ele diz assim: não suponha que se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Esse serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Aí quando Tobias falou isso para André, ele ficou surpreso, né? Que tinha tantos médiuns assim sendo preparados, tanta gente sendo enviadas à Terra para iluminar, né, a vida das pessoas. Aí André falou assim: segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimos adiantados no mundo. Né? Ele pensou assim: saem centenas de médiuns aqui, então o trabalho lá na Terra deve estar muito adiantado. Aí o Tobias falou assim: saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Ele falou mais um tanto de coisa, né, gente? Mas eu só sublinhei essa frase porque o livro vai falar muito sobre isso.
Então, a partir daí, a gente vai conhecer a história de vários médiuns que se prepararam durante anos lá no plano espiritual, mas que falharam nas suas missões. E conhecendo a história desses médiuns, a gente aprende muito com a história deles, e com isso a gente também pode analisar a nossa própria vida, pensar na nossa própria missão que a gente veio realizar aqui na Terra, né? E aí eu queria contar para vocês, ele dá vários exemplos de várias pessoas, mas eu vou trazer, por exemplo, a história de Otávio, que se preparou no plano espiritual durante 30 anos. Gente, 30 anos ele ficou se preparando lá no plano espiritual para vir na Terra como médium. Ele não deveria se casar, ele deveria receber 6 crianças órfãos, que eram seus amigos do plano espiritual, aos 20 anos de idade. Tá, mas aí ficou muito difícil, né? Gente, a história dele é assim, ele perdeu sua mãe aos 13 anos de idade. Aos 20 anos de idade, ele perdeu seu pai. 2 anos depois, a sua madrasta, ela estava com lepra e ela teve que se internar. E ela e seu pai deixaram 6 irmãos para ficar aos cuidados de Otávio. Só que Otávio abandonou todos os seus 6 irmãos e foi viver a vida dele sozinho. Ele se casou com uma mulher que não era nada boa e ele perdeu a sua encarnação, perdeu todo o planejamento que ele fez durante 30 anos lá no plano espiritual. Foi assim que ele ficou mais endividado e não cumpriu nada do que estava programado. Mas eu achei bem difícil, né, gente? A vida dele, Nossa Senhora. Então, a gente vai conhecer várias dessas histórias, né, de vários médiuns. E após esses capítulos que a gente conhece essa história, André e a equipe partem para descer na Terra, mas antes de descer, eles dão uma pausa ali, eles fazem uma parada no posto de socorro que ficava na região do Umbral, e eles ficam lá por algumas horas, e durante essas horas eles participam de algumas atividades ali, de alguns serviços. E aí tem uma cena que eu li a primeira vez, há muito tempo atrás eu li esse livro, né? E tem uma cena que ficou gravada na minha mente, e eu não esqueci dela, gente, até hoje. Eu achei assim, tão engraçado. Deixa eu achar aqui, que agora eu perdi, eu cliquei aqui sem querer. André tava andando ali no posto de socorro, que era um lugar bonito, então ele tava observando. E aí ele viu que tinha uns quadros na parede, ele começou a observar um quadro e viu que era muito mais bonito que o original, segundo ele, né? Era mais bonito que o original que tava na Terra. E era um quadro que representava o martírio de São Dinício, o apóstolo das Galhas, e o do pintor Bonatti. E aí eu vou ler pra vocês, gente, o que André falou. Então ele estava ali observando o quadro, aí ele falou assim, alguém conversou com ele, né? Ele falou assim, o original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. E aí o moço que estava ali com ele falou, engana-se, nem todos os quadros, como nem todas as grandes exposições artísticas, são originalmente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas, neste caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora tivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentin Bonatti não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes e nem mesmo a reprodução sob os nossos olhos. Tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo de Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi, né? Porque o quadro que André estava olhando era muito mais bonito, gente. O quadro no plano espiritual era muito mais bonito, mais brilhante, tinha linhas, traços, luzes mais bonitas. Por isso que chamou a atenção dele, né? Aí ele falou assim, eu vi o original lá na Terra. O amigo dele falou assim, você tá enganado. E aí ele falou assim no final uma coisa interessante também. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Ai, gente, olha que lindo! Achei linda essa parte, né? Isso daqui ficou gravado na minha memória desde a minha primeira leitura. Essa cena eu não esqueci.
Um outro capítulo que também ficou na minha memória, que eu não esqueci desde a minha primeira leitura, foi o capítulo 22, que se chama Os que Dormem. Nesse capítulo, o André entra num lugar que é, assim, gigante e é cheio de espírito ali deitado. Um galpão, assim, imenso, cheio de espírito deitado. E aí ele fica assim, o que é isso, né? Porque essas pessoas estão dormindo. E aí falam para ele que aquelas pessoas que estão lá são pessoas que acreditam, têm crenças que depois que morre acabou, ou que está esperando um certo momento, um certo acontecimento para acordar, ou aquelas também que não fizeram nada, né, de bem. Então elas ficam dormindo ali e quando os benfeitores tentam acordar essas pessoas, elas acordam muito assustadas e elas não estão preparadas, elas não estão entendendo o que está acontecendo. Então elas voltam a dormir. E aí eu fico imaginando, gente, eu fico pensando quanto tempo essas pessoas estão perdendo ali. Porque elas ficam anos dormindo e podia ser anos já evoluindo, já fazendo tarefas e se esclarecendo, né, se conhecendo, e elas ficam dormindo por causa de uma crença ou da falta de uma crença. E esse capítulo me chamou muita atenção, não esqueça desse capítulo, gente, eu fiquei impressionada. Após algum tempo, né, nesse pronto socorro, algumas horas, né, na verdade, algumas horas que eles fizeram muitas coisas, eles continuaram o caminho que estavam fazendo e desceram para a terra. Descendo para a terra, André Luiz, que estava com uma visão mais apurada, ele ficou impressionado com o tanto de desencarnado que acompanha os encarnados, o tanto de desencarnado que anda no meio, assim, das pessoas na rua. E eles foram até uma casa, era uma casa simples, mas muito luminosa. E aí André descobriu que era uma casa que representava nosso lar, só que na terra. Então muitos trabalhadores de nosso lar podiam descansar ali, também acontecia outros trabalhos ali. A espiritualidade ajudava desencarnados e encarnados também. E seus moradores foram moradores de nosso lar, né, quando desencarnado. Então eles contribuíam também com o trabalho da espiritualidade, quando eles dormiam, né? Muitos espíritos que precisavam de ajuda iam até lá à noite, e não tinha só trabalhador desencarnado, não, gente, também tinha trabalhador lá encarnado, né, em desdobramento. Eram pessoas que estavam dormindo, aí seu espírito saía e ia até lá ajudar nos trabalhos. Só que André comenta aqui que a maioria dos encarnados que estavam ali em desdobramento, eles estavam assim, com aparência de doente, porque eles estavam tão desligados, sem nem saber o que estava acontecendo, aonde eles estavam, que eles nem parecia que estavam ali, sabe? De tão assim desligado que eles estavam, eles não entendiam o que estava acontecendo. E aí eu fico pensando, né, gente, na importância do estudo, na importância da higiene do sono antes de dormir, né, da oração, de entender mais sobre a espiritualidade, sobre o que acontece realmente. E, gente, esse livro tem muitos ensinamentos, é riquíssimo, né? No momento que eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu senti que eu tinha que ler de novo, porque eu perdi um tanto de coisa aqui. Perdi, gente, eu tenho que ler de novo já. Um livro riquíssimo, se você não leu, leia. E o último capítulo, gente, o último capítulo é lindo. E vocês lembram no começo do vídeo que eu falei pra vocês que André era um cálice vazio? Que ele precisava se preencher com o Evangelho de Jesus? Gente, olha o que André fala no final. Eu posso falar isso? Será que é um spoiler? Bom, se você não quiser saber o que o André fala no último capítulo, se você nunca leu, então não veja mais o vídeo, veja só até aqui. Mas se você já leu o livro, vou ler pra vocês, olha só. Olha como André modificou lá do primeiro capítulo até o último capítulo. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Compreendi que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrar um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível, por nascido e consolidado em mim mesmo. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus, na descoberta do meu próprio mundo interior. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência alcançando a voz acima dos objetivos inferiores,
Buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços representa o esforço nobre daquele que de fato deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Lindo, 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 lindo! Maravilhoso! Meu Deus! Gente, fala se não é maravilhoso isso aqui? Nossa, eu amo André Luiz. Bom, você já leu Os Mensageiros? Se você não leu, eu recomendo muito, né? Tá vindo filme aí pra gente, então vamos ler, vamos conhecer. Os Mensageiros é maravilhoso, tem muita coisa, muito ensinamento. Não é um livro para você ler assim só passando um olho, é um livro para você ler refletindo sobre cada frase, cada capítulo, cada ideia, cada ensinamento que os espíritos trazem pra gente, porque tem lições maravilhosas aqui, grandiosas. Bom, então eu espero que você tenha gostado do vídeo e vamos conversando aqui sobre Os Mensageiros. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu te espero então no próximo vídeo do canal. Um abraço, até mais!